Bom dia! E fazendo ensinamento bíblico, hoje vou falar sobre a trajetória sobre João. Bom, antes de começar a fazer a leitura da palavra de Deus, vou falar um pouco sobre a vida de João. Bom, para poder entender que ele foi um homem vitorioso. Entender que essa família ainda existe, mas hoje tem muita controvérsia, mas por que há essa controvérsia? Porque é muito religiosa mesmo. João era um servo de Deus, um homem maravilhoso, né? Conectado até como mensageiro de Deus. E ele, pelos seus relatos aqui, ele era o que se formou em juiz. Mas ele é príncipe lá de Dubai, da família de Dubai. E os seus antepassados era da família de Samaritano, que se juntou com Samaria. Então, essa família de João ainda existe, eles tomam conta de Samaria, da parte ali de Samaria. Bom, lá nunca foi reinado, né? É uma cidadezinha que o povo hebreu colonizou e botou Samaritano, depois foi Samaria, e ele toma conta lá dessa família, mas eles é de príncipe, eles não são de reinos, são de só príncipe. Porque eles ficam, fazem igual Davi, o povo hebreu falava, você é rei, isso. Então, isso, até hoje parece que se perpétua. Mas ele é descendente de príncipe do povo hebreu lá de Dubai. Bom, ele era conhecido como mensageiro de Deus. Por isso, quem começar a ler, eu li de 1 a 10, vou fazer um ensinamento de 1 a 10, vai entender que ele era um homem muito espiritual, um servo de Deus. E ele também, quando lê de 1 a 10, ele falou, quando a Estrela da Manhã lê esse livro, que é para falar bem dele. Mas com certeza falarei muito bem dele, sim. E para entender um pouco assim, é porque ele fala muito de pães, né? E até hoje muitas pessoas, arqueólogos, conhecem essa família. Eles têm muita padaria lá em Israel, Samaria, Dubai. E eles era tipo um gourmet, né? E eles trabalhavam também para o povo judeus, porque eles eram tipo, eles não eram militar, mas eles eram seguranças. Eles tinham uma loja de segurança e o povo judeu contratava muito eles mesmo para ver se tivesse algum mal contra os ricos, contra os reis, se alguém estava pregando alguma coisa, orava alguma coisa, e realmente tinha sim um mal, e ele descobriu isso, que as pessoas oravam para os ricos, pobres ficar preguiçosos para poder trabalhar na casa dos ricos. Então, ele era um mensageiro fiel até para o povo judeus. E ele era conhecido também pelo povo hebreu também e pelos profetas também do tempo. Porque aqui João já era contado como profeta. Porque o dinheiro também, aí a questão do dinheiro, né? O dinheiro tanto um pouco da sinagoga, dos tempos maiores, alguns líderes pegavam e faziam padaria, mercado, e faziam um preço bem baixinho e dividia entre os povos. E fazia aquela brevetura, né? Ajudar os necessitados, os órfãos e úveres, mas todo mundo também comia, até os judeus que tinham padaria que eram lindas, requintadas, e os judeus comiam porque sabia que era muito bom o pão, até os árabes, como fala muito aqui do profeta Elias, né? Tanto o profeta Elias da família veio do Catar e ficava ali em Israel e Samaria. E eles realmente gostavam muito de tudo que se tinha ali de alimento, de comida. Então, eles sempre procuravam. Até os próprios italianos dividiam a receitas, né, de alimento, de pães, de bolo, de massa, que eles todos estavam ali se dividido. Eles estavam com a igreja de Eclesiástico, que seria a igreja do povo hebreu, e a igreja de Efésios também, e assim também com os profetas. Então, eles dividiam a receitas, né, de alimentos. E aqui de 1 a 10 vai falar também sobre isso. Então ele era também um gourmet também, ele mexia a mão na massa, tanto que muito povo hebreu trabalhava em padaria, né? Aí isso para o povo judeu também deu um pouco de confiança, porque eles comiam as coisas e realmente não acontecia nada.
Então eles oravam, eles também trabalhavam nas igrejas vigentes e eles eram um espião do povo judeu. E pelo relato aqui, quando ele achasse a estrela da manhã, que ele também procurava, que era para entregar para o povo judeu. Então eu fiz uma explanação para conhecer um pouquinho o que era Samaria, o que era o povo samaritano. E de tanta fama boa, ele se aliou ao povo do pai deu uma princesa e ele também deu a descendência de príncipe. Então, devido a ser servo de Deus, ele realmente teve muita força espiritual e teve agradecimento também de Deus também. Bom, eu vou fazer assim o ensinamento do livro de João. Eu vou fazer logo no prefácio 1. Eu vou ler aqui para vocês. O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, para o povo de Samaria, samaritano, a primeira revelativa dele sim era Deus. Então, quando veio Jesus, né, de 1 a 10 a falar, quando veio Jesus, eles oravam para saber o que era Jesus. E Deus tinha falado através do profeta João, que também ele era profeta, que Jesus seria a luz do mundo, que Jesus seria a abreviatura de sabedoria. Essa luz do mundo é um conhecimento do povo hebreu. Quando a pessoa nasce, eles oram se a pessoa vai ser uma pessoa boa, se vai ser luz para o mundo, luz para ele. Isso é uma característica do povo hebreu quando ora e pede a Deus. Muitos jogam cartas, muito pede para Deus falar. Alguns até jogam feitiço assim, animal, o animal fala, gato, cachorro. É tanto que o burro falou, né? Então, esse povo de João, de Samaria, samaritano, ele era um disso. Ele era tipo uns mágicos, né? Mas contada como feiticeiro, tinha essa averbação também. Mas eles viviam tudo ali, todos eles eram servos de Deus. Eles faziam isso para saber se realmente Jesus era uma pessoa boa para estar com eles. E Deus atrasou João, não usou nenhum animal, usou ele. Ele falou que ele orou e Deus falou que Jesus era a luz do mundo. Tanto que vai muito relatar que Jesus é a luz do mundo, que Jesus, ele mesmo começou a pregar, ele falava que ele era a luz do mundo, que ele falava. E aqui mesmo em João 3,16, que é a verbação de João, Jesus instrui Nicodemos acerca do Novo Testamento. Para conhecer um pouco também de João, ele era um estrategista, então ele trabalhava para vários informantes. Então ele era conhecido como Nicodemos e ele era conhecido também como Natanael, o Yoshua e Machia. Por que o Yoshua e o Machia? Porque para o povo hebreu ele era tipo um mestre, um rabino. Porque Deus falava através dele. Então ele era um homem muito espiritual. E conectava ele como um homem que tivesse uma conexão muito forte com Deus mesmo. Tanto que vai relatar nesse de 1 a 10, vai falar muito espiritual, um homem muito espiritual mesmo. Mas era um homem casado com suas famílias, não era um homem muito íntegro na sua vida mesmo. E aqui em João 3,16 fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João também era um homem que começou a profetizar, porque as pessoas falavam que, não, só os ricos são filhos de Deus. E ele começou a profetizar que ele era filho de Deus. Falando, não, eu sou filho de Deus. E Deus falava através deles, os profetas começaram a ver, tanto que ele está escrito aqui por ser um homem muito poderoso mesmo espiritual. Tanto que ele se formou em juiz e ele também foi profeta da casa do Senhor, profeta de templo, profeta de sinagoga, até profeta, ele profetizava, ele fazia sermão para quando os judeus contratavam ele, chamava ele lá pregava também, ele era também um pregador. E ele pregava para as igrejas e ele trabalhava para o povo hebreu. Então ele começou a profetizar que ele era filho de Deus. E Deus realmente falou que era o filho dele, que lhe agradaria muito do profeta João Batista. Bom, eu espero que tenha gostado. Vai falar muito também sobre Jesus, mas também vai falar sobre muita coisa espiritual que estava acontecendo ali. E o povo hebreu orava muito, pedia muita força espiritual.
para que eles pudessem ser prósperos, prosperar. Então eles entendiam que uma chave da prosperidade era estudar, se formar, tanto seja lá no que você se propôs a ser, né? Se for advogado, vai ser o melhor. Se for um bom gourmet, vai ser o melhor. Se for um juiz, vai ser o melhor. Se for um pregador, vai ser um pregador melhor. Se for uma pessoa digna de estar numa circunferência, vai ser uma pessoa melhor. Então eles trabalhavam muito o caráter mesmo. E a força que ele usava era Deus, né? A toda a passagem espiritual, tanto que se você for ver a escritura que ele falava, né, que João falava, Jesus anda sobre o mar, Jesus é o pão da vida para os que crê. Então eu ouvi muito falar que ele era um homem muito com as escribas assim, muito dinâmica mesmo, muito espiritual. Então, espero que você tenha gostado. Falar realmente de que vale a pena a você acrescentar coisas boas na sua vida. E ele era um homem realmente dinâmico, maravilhoso para Deus. E ele servia o 10, ele servia assim ao povo judeu. Tchau, um beijo. E a gente continua ainda na leitura, porque é um pouco expansivo. Expansivo é um pouco grande, aí eu dividi em duas partes. Aí depois eu vou fazer um outro vídeo com de 11 a 21, que é o livro de João. Tchau.